Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda você aqui no nosso canal. Eu sou Marina Carvalho e hoje eu quero falar com você, começar nessa semana 50 crenças limitantes que podem estar te levando à exaustão, impedindo a sua produtividade. Vão ser 5 dias, 10 crenças em cada dia e você não pode perder. Então já fica aqui comigo. Se você não está inscrito, se inscreve para que você tenha acesso a todo esse conteúdo que eu sei que vai ser de grande valia para você, que vai trazer muita consciência aí para o seu dia a dia e com certeza, em consequência, muita libertação, né? Porque o conhecimento transforma. Aquilo que você ainda não conseguiu trazer de mudança, trazer de resultado na sua vida, com certeza é por algo que você ainda não sabe. E hoje, nesse dia, a gente quer dar início a essa semana, que eu sei que vai começar a ser de grande valia aí para você. Então, olha só, muitas pessoas, principalmente hoje em dia, diante, né, da velocidade que inclusive as informações estão correndo, estão ficando cada vez mais cansadas, exaustas, né? E hoje, por isso que tanta gente tendo síndrome de pânico, crise de ansiedade, burnout. Por quê? Porque as pessoas, elas estão tentando lidar com tudo que está chegando ali nas mãos delas, né? De solicitações, e ao mesmo tempo conseguir com isso ter produtividade. Olha como é paradoxal, né? Porque, ao contrário do que se imagina, o fato das pessoas estarem com tantas demandas não significa que elas estão sendo produtivas. E isso tem trazido uma frustração para muita gente, que inclusive tem também sido uma das causas aí de estar trazendo tanta frustração, tanta depressão, né, em tantas pessoas. Por quê? Porque é como se as pessoas começassem a olhar um alvo e esse alvo parece que está cada vez mais distante. Então, a ideia da produtividade, da alta performance, urgentemente precisa ser ressignificada, senão, né, as pessoas realmente vão caminhar para esse lado de frustração, de desmotivação, porque o olhar vai estar sempre como se aquilo fosse muito grande e cada um se sentindo cada vez mais pequeno, né? Para conseguir aí chegar nos seus objetivos, chegar nos resultados que realmente deseja. E eu quero dizer para você que se você hoje está vivendo isso, com certeza não é sua culpa, né? É natural. Inclusive, existe uma crença no coletivo que confunde muita gente, que é a ideia de que fazer muito é o que vai trazer alta performance, é o que vai trazer produtividade. E o que a gente tem visto que essa ideia tem mais deixado muita gente exausta, cansada, sofrendo, né, de vários tipos aí de ansiedade, vícios, e não, de fato, conseguindo aí a alta performance desejada, tá? Mas, sem dúvida, embora às vezes a gente acaba sendo, né, vamos dizer assim, simplesmente vítima das circunstâncias, porque nem sempre você tem consciência do que está acontecendo, tá? A partir do momento que você está num conteúdo desse, você já tem responsabilidade sobre a sua mudança. Então, talvez o que te trouxe até aqui foi algo que você foi pego ali de surpresa e não tinha capacidade, ferramentas, conhecimento para lidar, mas a partir de agora, você já não é mais essa pessoa sem essa consciência, né? Porque a partir de agora você já tem e começa a ter aqui conosco essa informação para você mudar essa realidade, né? E principalmente mudar para que você possa realizar seus sonhos. Então, não é mudar para os outros, não é mudar porque alguém quer, mas principalmente por você, para que você se liberte de qualquer coisa que esteja te prendendo e principalmente te impedindo de usar o seu potencial. A nossa felicidade, ela está
quando a gente sente a capacidade de expandir e usar o nosso potencial. Todas as vezes que a gente está se sentindo ali acuado, impossibilitado de usar esse potencial, é natural vir um sentimento de frustração, né? E outros sentimentos negativos que acaba acompanhando. Então, lembre-se, tá? É por você. E sem dúvida, gente, eu sempre falo, tudo que você está fazendo por você, para que você seja feliz, vai impactar também a vida das outras pessoas. Claro, quando essa felicidade é uma felicidade genuína, né? É a busca da sua realização de alma, e não uma busca egóica, uma busca vazia. Então, vamos para o que interessa, vamos para as nossas 10 crenças de hoje, tá? E hoje, as primeiras, nós vamos falar, né, de uma categoria das crenças que é a da autocobrança e a do perfeccionismo. Será que você conhece pessoas aí ao seu redor que são perfeccionistas e que se cobram exageradamente? Meu Deus, como isso está cada dia mais comum, né? Tanto é que as pessoas estão desenvolvendo fibromialgia, tensão no corpo, né? No pescoço, nos braços, exatamente porque trazem, né, essas crenças baseadas em muita rigidez, né? E num alvo, muitas vezes alto aí para conseguir se elogiar, né? Se parabenizar diante das demandas que surgem. Então, vamos conhecer essas crenças. A primeira crença, eu tenho que dar conta de tudo. Gente, nós estamos numa época que ninguém dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Agora não é sobre dar conta de tudo. Agora é sobre a gente ter a capacidade, o discernimento de sintetizar, de tirar o que não é necessário, de eliminar o que está roubando o nosso tempo, o que está roubando a nossa energia, o que está sobrando ali, né? Então, cada vez mais, essa visão minimalista de certas coisas vai fazer com que a gente consiga ter mais produtividade e alta performance. Segunda crença, eu sou insuficiente para as minhas demandas. Então a pessoa olha para as demandas dela e ela fala: nossa, eu sou insuficiente, né? Eu não consigo. E na verdade, esse sentimento de insuficiência está ligado à própria ideia de que a pessoa também tem que fazer tudo. A partir do momento que você começa a ter essa visão do que é essencial, dos 20% que vão me trazer 80% do resultado, né? E não do tudo que vai me trazer mais resultado, mas aquela parte significativa que me traz o maior resultado, você já consegue olhar para as demandas sem se sentir ali cobrada por todas elas, né? Na obrigação de realizar todas, tá? Terceira crença, eu não preciso estabelecer prioridades. Então, as pessoas começam a olhar as tarefas e elas vão só pensando como que elas vão fazer todas as tarefas. E, muitas vezes, elas não colocam prioridade, elas não elegem aquelas que precisam realmente ser feitas. Então, a falta de prioridade é o que tem feito muita gente cair nessa exaustão, cair nesse cansaço físico, mental, emocional, espiritual, né? Que às vezes faz a pessoa querer desistir de tudo, desistir do trabalho, desistir da vida, desistir de uma série de coisas. E às vezes você só está cansada, cansado, entende? E você só está precisando, aqui entra até uma outra crença, respeitar o seu limite. E tudo que é necessário não vai desrespeitar o nosso limite. O que diz respeito ao nosso limite são demandas criadas pelo ego, pela curiosidade, pelo prazer, pela vaidade, mas pela alma nunca vai ser solicitado algo que diz respeito aos nossos limites, né? De cada área, de cada um dos nossos corpos, cada uma das áreas da nossa vida, tá? Quarta crença, eu não posso cortar tarefas.
Então, é aquela pessoa que ela quer tudo, né? Ela não aceita se ela cortar a tarefa, ela tá achando que ela é incompetente. Se eu cortar a tarefa, eu estou sendo negligente, eu não estou sendo tão eficiente, eu não estou sendo tão bom, eu estou passando a perna. Então, olha a quantidade de significados que eu estou dando só para a parte de cortar tarefas, que às vezes as pessoas elas resistem a essa ação porque elas têm esses significados negativos que não são a verdade necessariamente. Às vezes você pode ser uma pessoa honesta, dedicada, eficiente e que por inteligência precisa, né, cortar coisas ali que não vão ser significativas para o seu objetivo, tá? Quinta crença, eu preciso estar sempre disponível para todos. Gente, isso daqui é uma das coisas que sobrecarrega muita gente, né? É o medo de desagradar, o medo das pessoas deixarem de te amar se você não responder uma solicitação naquela hora. Então, essa ideia de que você tem que estar disponível é o que faz com que às vezes você tenha tempo para os outros, mas não tenha tempo para você, né? Então, infelizmente, tem muitas pessoas que elas estão nesse ciclo. Elas estão ali, né, refém dos outros e não tem tempo para a própria vida, né? Então, a agenda delas acaba sendo a agenda dos outros e não o que realmente as faz feliz, né? Então, é aquela pessoa que está fadada, né, muito em breve, ao sentimento de frustração, porque por mais que a pessoa esteja querendo receber algo em troca, todas as vezes que você está se anulando, o que vai vir em troca não vai ser positivo. Porque se você está se anulando, é a vibração que você está mandando para o universo. Então, cedo ou tarde, é o que você vai receber. Então, na verdade, a gente precisa trabalhar essas questões ligadas a você se anular, a você precisar do amor externo, da aprovação externa, para que você se ame, para que você se aprove, para que você se autorize a viver sua vida, percebe? Olha que prisão que acaba se tornando essa realidade, né? Sexta, se eu parar, eu vou fracassar. Meu Deus. Então, é aquelas pessoas que nunca podem parar, que nunca pode descansar, que nunca pode desistir, que pode se divertir, perdão, tá? Porque se elas estiverem fazendo isso, elas vão fracassar. Então, significa assim, ó, parei, estou fracassando, né? Já imaginou? Todo mundo precisa ter momentos de pausa, de descanso. E até na produtividade, se você for estudar mais a fundo, existem estratégias de descanso que aumentam a energia da pessoa, que são estratégicas para a pessoa poder aumentar a energia. Então, essa crença realmente é uma crença que vai deixar muita gente esgotada, né? Exausta, tá? Mas não precisa ser você, porque você já está tendo consciência que isso aqui não é uma coisa positiva. Então, você já pode buscar por essa mudança, tá? Sétimo, delegar é sinal de fraqueza. Então, aqui vem aquelas pessoas muito controladoras, né? Ou muito pão duras, porque acha que, se eu delegar, eu estou perdendo dinheiro. E, na verdade, a gente, quando você faz o trabalho, você com certeza vai ganhar muito mais delegando, tá? Ou aquelas pessoas muito controladoras, que acham que só fica bom quando é do jeito delas, não consegue ver as coisas ficando boas também, numa qualidade entregável, vamos dizer assim, sendo feito por outras pessoas, né? Então, isso aqui limita muito o crescimento, o equilíbrio entre as áreas da vida, a qualidade de vida que a pessoa deseja, porque ela acaba se sobrecarregando dessa forma, né? Oitava crença, se eu não fizer perfeito, é melhor nem fazer. Meu Deus. Então, aqui, imagina quantas pessoas que, às vezes, um erro que poderia ser ali, né, retirado, ou que não faria tanta diferença, e a pessoa fica naquela de que tem que ser perfeito. E, às vezes, uma tarefa, ela pode fazer com que tenha o dobro, o triplo do trabalho, da energia, né, por conta desse perfeccionismo. Então, assim, existe uma diferença da gente buscar excelência e buscar a perfeição.
A gente pode se desenvolver para sermos pessoas excelentes, mas perfeitos nenhum de nós vamos conseguir, né? Próxima crença, nona, nunca é suficiente o que eu faço. Então, é aquela pessoa que está fazendo as coisas, mas sempre sentindo a escassez, sentindo a falta, sentindo que aquilo não é suficiente, eu não estou sendo competente nessa área o suficiente. Então, com certeza, isso aqui também vai fazer a pessoa ficar se sentindo, né, que está correndo ali na esteira e não consegue chegar em lugar nenhum. Então, cansada, exausta, estressada, desanimada, né? 10ª e última do dia de hoje. Eu não posso pedir ajuda. Meu Deus, né? Pensa numa crença que faz muita gente ficar esgotada. Então, essa coisa de não pedir ajuda, como se isso fosse um ato de alguém, né, que está qualificado, que é muito bom, quem não pede ajuda é muito bom, quem não pede ajuda é muito inteligente, e, na verdade, a pessoa está ali, né, se sobrecarregando, muitas vezes inventando a roda, que ela já podia pegar pronto e pôr a energia dela em coisas que são mais relevantes, que vão fazer mais diferença, né? Então, eu quero que você perceba se você conseguiu aí já anotar o que você se identificou, o que você sente em algum nível que pode ter a ver com você. Se você não conseguiu prestar atenção em tudo, assiste de novo, tá? Assiste, vê no seu dia a dia se vem alguma insegurança em relação a alguma dessas crenças, tá? Se você percebe que tem alguma, anota, tá? Anota, mesmo que você não tenha certeza, porque isso já vai ser um caminho para você começar o seu processo de mudança, né? Essa semana vai ser uma semana maravilhosa de autoconhecimento e você pode se descobrir muito e encontrar aqui, às vezes, a chave que vai fazer você dar o salto que você quer. Então, se você não está inscrito, se inscreve aqui, acompanha a gente nessa semana especial, sem dúvida vai ser uma semana libertadora para você. Convida as pessoas que também gostam desse assunto. E é isso. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Até lá!